Boa noite, aqui quem fala é Rodolfo César Pino, um dos administradores da página Basquete Francano, e novamente estou junto com Dileto Bittencourt Júnior, um dos administradores, aliás, principal administrador, dono da página do Facebook e Instagram Franca BC History. E conforme prometido, na semana anterior, nós voltamos para fazer o semanário número 2, referente agora à semana de maio, que encerrou a semifinal do NBB e já definiu quem são os 2 finalistas. Muito boa noite, Dileto. Como é que vai aí? Tudo certo? Boa noite, Rodolfo. Prazer novamente. Que bom que a gente está conseguindo fazer na segunda semana, né? Sinal que foi bom. A gente espera que continue. E sendo clubista, né? Que nosso Franca chegou ao final novamente. Muito bom para a gente. Com certeza. É melhor fazer programa de semanário com o time na final, do que a gente falar da eliminação. Antes de começar o programa, eu gostaria de abrir aqui um espaço rapidamente para prestar uma pequena homenagem e também prestar nossos votos de solidariedade pelo falecimento do senhor Edson Ferraciu, pai do técnico e ex-jogador do Franca Basquete, Demetrios. Para quem não sabe, mas eu acho que já muitos sabem, graças ao trabalho que várias páginas vem fazendo, a minha página, a página do Dileto, Capital do Basquete, enfim, tem várias páginas que felizmente falam a respeito disso. Edson Ferraciu foi um dos nossos grandes jogadores, principalmente numa época que a gente precisava crescer. O Clube dos Bagres tinha acabado de formar um time no início da década de 60, ainda estava tentando se firmar no cenário nacional. E quando o Edson chega aqui em Franca em 1962, curiosamente ou coincidentemente, ou será que não, Franca começa a conquistar vários títulos. Foi pela primeira vez campeão paulista do interior, campeão do Troféu Bandeirantes, chegou a ser vice-campeão do estado em 64. Resumindo, antes do Edson a gente era menor, e quando o Edson foi embora em 67, o Clube dos Bagres já era uma potência no interior e projetava-se para o cenário nacional de forma muito firme. Então, gostaria de deixar aqui meus votos de solidariedade aos familiares, que a gente entende o tamanho dessa perda. Meus sinceros sentimentos, a família do Dema, o seu Edson, você sabe mais de números do que eu, você já fez uma pré-abertura aí da carreira dele no Clube dos Bagres, essa parte, sim, você entende até mais do que eu para falar, mas ele foi um dos pilares, do basquetebol de Franca, com certeza. Fez Franca ficar maior, como você disse. E eu tinha uma ligação muito, muito próxima do seu Edson, E a gente acaba tendo uma surpresa negativa, tendo essa notícia hoje bem cedo mesmo. A gente teve essa notícia e a gente só lamenta, teve a homenagem em vida, graças a Deus, e alguns admiradores, colaboradores do Basquete Franca, o Bota, e outras pessoas mais. Isso foi muito importante. Uma coisa que a gente não esperava. O seu Edson sempre passou para todos que estavam perto dele uma firmeza, um cara muito forte, um cara muito com uma mente muito boa, Então, assim, muito lúcido para falar sobre tudo, Então, assim, pegou realmente de surpresa, a gente fica muito chateado, e eu acho que o clube também homenageou, até porque é até complicado, o falecimento acabou acontecendo num dia onde veio uma grande notícia para Franca, que foi a passagem para a final. Então, assim, a gente lamenta e
deseja os nossos sentimentos aqui a toda a família e ao Demetrios, né, que é o filho do seu Edson, que seguiu aí a carreira do pai como jogador de basquete e agora como técnico. Exatamente. O Edson Ferraz foi o primeiro camisa 9 do basquetebol de Franca a se firmar. Ele era um dos jogadores mais altos do time. Franca tinha muito problema de estatura. E quando o Edson chegou aqui para fazer dupla de pivô com Hamilton Cruanes, Franca ganhou referência no garrafão. E esses são um dos elementos que determinaram, né, o Clube dos Bagres com aquela força, né, de jogo que era pautada na rapidez e contra-ataque, ter referência dentro do garrafão também para variar o jogo e pegar rebotes para fazer a ligação rápida de jogo com seus armadores, que eram, no caso, Angie Giannichini, Hélio Rubens, Francesco, que estava começando, né? Então, assim, ele foi uma figura ímpar, né, para a história do basquetebol de Franca. Pena que nós não valorizamos muito isso, né? Não. Detalhe curioso que o Canella, né, que era o grande treinador de basquete da época da seleção, gostava muito do seu Edson, chamava ele frequentemente para treinar com a seleção, porque Sim. ele fazia bastante combate ali com os pivôs da época da seleção, então ele ajudava muito, né? Ele era muito bom tecnicamente, então o Canella às vezes não aproveitava ele como fixo de seleção, porque eram muitos nomes, né? Succar e outros nomes mais aí de grande potencial, mas o Edson era convidado pelo Canella para fazer os treinamentos para ajudar ali a própria seleção brasileira. Exatamente. Bom, vamos agora seguir então com a pauta. Hoje a gente tem duas grandes pautas para falar, né? Vamos ser um pouco engenheiro de obra pronta, né? A gente vai falar sobre o que aconteceu na semifinal, né, entre Franca e Minas. Vamos dar uma leve analisada aqui nos números e rendimento das equipes. E depois a gente parte para o bloco final falar sobre a projeção da final Franca versus São Paulo. Bom, Franca, quando a gente fez o último semanário, estava na iminência, né, de fazer o terceiro jogo, e a gente discutia muito a questão do Shaq Johnson, né, que Franca precisava tirar volume de jogo dele. Inclusive o próprio direito aqui pegou bastante ênfase nessa parte, né? E analisando os números, nós percebemos que o Shaq Johnson foi minado. Jogo 1 e jogo 2, média de 32 pontos. Aí, jogo 3, 4 e 5, média de 17 pontos. Quer dizer, Franca, de fato, conseguiu minar o aproveitamento desse atleta. O problema foi o fator Alexei Borges, né? Alexei Borges fez uma série impressionante. Ele não jogou o primeiro jogo porque ainda estava em recuperação, mas a partir do segundo jogo ele veio à quadra. E o jogo 4, que na minha opinião foi aquele lá que eu achei que quando Franca ganhou em Minas, a gente estava praticamente com o negócio encaminhado. Chegou no jogo 4, esse rapaz, francano, né? Diga-se de passagem, me faz um duplo-duplo de 23 pontos, 10 assistências e ganha de nós aqui dentro do Pedrocão. Vamos lá, Dileto, o que você acha da série? O que você acha do Franca, enfim? Então, o Alexei é um cara que tem muito francano pega no pé, né? Agora, principalmente, dizem até, né, nas conversas, assim, a gente fala que ele acabou perdendo o jogo, né? Se não me engano, foi o terceiro jogo, né? Que ele acabou passando a bola ali no final errado. E depois ele veio com tudo, né, no quarto jogo e acabou metendo a bola ali no último lance, chamando o lance para ele. Ele é um grande jogador, o Alexei, até acho que o volume do Shaq Johnson diminuiu também por causa dele, né, porque ele carrega muito a bola com ele prende muito a bola com ele, e isso faz ele errar, né, quanto mais você tem a bola na mão, a probabilidade de errar é maior. Então, mas o Alexei é um grande jogador e especificamente no jogo de ontem, eu achei o Shaq o melhor jogo, assim, em marcação, foi o melhor jogo que o Franca conseguiu marcar. Ele, mesmo assim, ele fez 24 pontos, não foi, Rodolfo? Exatamente. Ele é um grande jogador. Ele fez o Shaq Johnson.
Eu vou até preparar aqui uma telinha para a gente colocar. Shaq Johnson, então, jogo 1 e 2, mede 32,5 pontos. Jogo 3 a 5, mede 17 pontos, sendo 18 pontos no jogo 3, apenas 11 pontos no jogo 4, que curiosamente foi o jogo que Minas empatou a série, e 24 pontos no jogo 5. Então, ele fez bastante ponto, só que não foi o suficiente, né, para ajudar a Minas nesse caso. Mas Franca fez um excelente trabalho ali em cima dele, porque você baixar um pontuador como ele para quase metade, né, do que ele fez nos 2 primeiros jogos, eu acho que foi um diferencial. É claro que você bem anota, o Alexei ajudou também a tirar um pouco de volume dele, mas Franca diminuiu bastante. Eu acho que isso daí foi um mérito da defesa francana. Ontem foi uma marcação diferente, né? Não foi tanta dobra assim, digamos, teve dobras bastante, mas o Jonathan, principalmente ontem, ele veio para a série, né? A gente vai ter um convidado especial, né? Depois você vai soltar aí. E ele vai falar muito sobre isso. O que eu penso é que, por exemplo, alguns jogadores de Franca estão sentindo fisicamente. O Jonathan teve 2 contusões no ano, né? E a gente percebe que quando ele sai, ele fica usando ali uma proteção ali perto do abdômen, no cóccix ali, e ele vem revezando, alternando ali partidas boas, médias, né? Às vezes não aparecendo tanto. E ontem ele entrou muito forte em cima do Johnson para marcar mesmo, né? No combate. E por mais que você combata um jogador desse, ele ainda conseguiu fazer 24 pontos. Ele é muito bom jogador, realmente. De fato, o Johnson é um jogador... para mim, o melhor estrangeiro, se fosse votar hoje, né? E eu quero destacar o nosso, né, também. Se eu fosse votar hoje, o Shaq Johnson seria o melhor estrangeiro que jogou o NBB. Mas o Jonathan marcou muito bem ele ontem, eu acho. Eu acho que a gente conseguiu... às vezes não é a questão que o cara faz muito ponto, é desestabilizar o jogador, né? Ele teve que passar mais a bola em vários momentos, só que ele teve ajuda ontem, né? O Vezara apareceu para o jogo, muito bem, por sinal. Um jogador que eu acho até superestimado, um bom jogador, o Vezaro. Wesley, não Senna, corrigindo aqui, até o meu amigo Wilber me deu uma catacada na última. O Wesley Castro veio para a série também machucado, né? Não jogou praticamente nada ontem devido à contusão, principalmente. O cara estava totalmente fora de ritmo de jogo, da série, né? Porque ele veio para o sacrifício, né? E para mim, esses 4 jogadores, Alexei, Vezaro, o Shaq Johnson e o Wesley, são os principais jogadores do Minas. O que vinha destoando, principalmente nas derrotas de Franca, foi os outros jogadores. O Renan também, eu acho um grande jogador. E ontem zerou, eu acho que zerou, né? Se não me engano, zerou ontem o Renan. Mas foi a situação de os outros jogadores Paranhos pontuando muito. O Hamilton teve um jogo que fez muito ponto. Então, assim, foi o que, na verdade, o time do Minas, quando ganhou de Franca, teve um elemento a mais do que já tem desses grandes jogadores, que foi um banco vindo melhor, né? A gente não soube cuidar desses jogadores nesses jogos específicos. Já nesses jogos finais, tanto no que a gente perdeu como nesse último que a gente ganhou, a gente marcou melhor esses jogadores, e os que destacaram são os que têm talento mesmo, assim, maior para desvencilhar da marcação que Franca tentou fazer. Sim, e eu até queria fazer 2 observações aqui. Primeiro, sim, o Renan zerou, tá? No jogo 5, agora indo para as minhas observações. O jogo 4, que a gente perdeu aqui no Pedrocão, eu acho que assim, a gente tem a questão do mérito do Alexei Borges ter vindo para tudo, com tudo nessa série, se recuperando de um final ruim, né, do jogo 3, ele foi decisivo nesse jogo 4. E nesse caso, Franca também é assim, é complicado você falar que jogou mal, sendo que o time chegou a fazer 90 pontos, porque a gente fez a nossa média de pontos. Só que a gente teve, por exemplo, Jonathan zerado, Smith zerado,
escala com apenas 6 pontos de 18, então ele teve um aproveitamento muito baixo, apenas uma bola de 3 em 5 tentadas. E até o próprio DJ, que embora tivesse chegado a 2 dígitos de pontuação, nas bolas de 3 foi 1 de 4. A bola de 3 de Franca não estava entrando no jogo 4. Eu acho que a nossa principal jogada, e isso todo mundo sabe, ela não funcionou. O Minas não funcionou também. Ok, mas a gente estava jogando em casa, e a gente infelizmente não aproveitou muito esse fator, e no fim acabou dando um pouco de diferença isso, porque sair com o Jonathan zerado, o Smith zerado, pela minutagem que eles tiveram, é uma questão assim, de se pensar, se eles tivessem feito um pouquinho, talvez tinha feito toda a diferença. Mas Franca não jogou mal, ele jogou um pouco abaixo do que ele tem costume de jogar, e mesmo assim fez 90 pontos, isso que é o impressionante. A gente joga mal e faz 90 pontos. E o jogo 5, que é a minha segunda observação, para mim, Franca foi perfeito no ponto de vista de estatística e médias. Por que eu falo isso? Na temporada regular do NBB, Franca teve o melhor ataque com média de 90 pontos e uma defesa com média de 78 pontos tomados. E quanto ficou o jogo? Franca ganhou de 93, né, a 79. Quer dizer que a gente fez praticamente a nossa média e tomou praticamente a nossa média de pontos. A gente foi exatamente aquilo que durante todo o campeonato a gente se mostrou, um time forte ofensivo e que na defesa segura o adversário abaixo de 80 pontos. E isso, para mim, são os ingredientes principais para se conquistar uma vitória, né? Para você ter uma ideia como que Franca foi bem. A gente fez 93 pontos em 157 tentados. Franca costuma tentar 200 pontos por jogo. 190, 195, 200 pontos por jogo. A gente tem um volume altíssimo. E Franca conseguiu chegar a 93 pontos, fazendo tentando quase 40 pontos a menos do que a gente tem costume de fazer. E Minas fez 79 pontos, tentando 185. Ou seja, a gente fez um jogo praticamente perfeito. Se a gente considerar números, estatísticas, isso aqui para mim é a essência de como você deve ganhar um jogo grande. E um quinto jogo complicado. E Franca fez o que fez, né? Eu acho que Franca começou o jogo muito bem, né? Que é o que a gente esperava. Abriu 12-0 e numa corrida de 2-0 sem errar nada. Foi 100% na bola de 3, 100% na bola de 2, 100% no lance livre. Foi 12-0 perfeito. Lucas Dias on fire, né? Totalmente, o jogo inteiro praticamente, né? E, assim, você abrindo uma vantagem dessa dá uma moral muito boa, por mais que o Minas chegou depois, passou à frente por um ou outros pontos, mas dá uma moral muito boa, né, para o time de Franca. E você vê que o Elinho já deu uma mudança, né, no início do jogo, o Jonathan veio novamente para titular, que ele estava começando com o Reinan, tentando fazer ali alguns ajustes, mas eu acho que o Jonathan mais, por essa questão física, eu acho que ele dos jogadores de Franca, ele está sentindo um pouco as antigas contusões, né? Tem que dosar bem ele. E ele é um jogador fundamental nessa parte de marcação, e ele vai junto, é um líder dentro da quadra, né? E eu até falei anteriormente que eu queria destacar os dois estrangeiros de Franca ontem, né? Os principais. O Smith, infelizmente, ainda não veio o que a gente esperava. A gente espera que nessa série final, como é um jogo diferente, é uma final, o jogador pode se motivar, pode crescer, mas o DJ ontem fez uma partida também espetacular, né? Chamando o jogo para ele. A gente fala do melhor estrangeiro, mas o DJ é MVP para a gente forever, né? Porque, pelo menos para mim, né? Um jogador fantástico, faz de tudo, né? Perdeu muitas bolas, inclusive ontem, mesmo assim ele conseguiu ter bons aproveitamentos. E o Scala, que não fez a pontuação alta, mas que veio marcando muito bem, teve uma bola emblemática roubando ali do Alexei, praticamente definiu o jogo ali, né? E ele marcando muito bem, e até demonstrando na quadra o que ele não demonstra muito, né? Ele é um jogador mais tímido, mais tranquilo. Quando ele roubou a bola do Alexei ali, vibrando muito e tal.
Também achei bem interessante o Scala. O Scala é um jogador, eu já tinha falado, que é uma válvula de escape para a Franca. Isso não serve só nas bolas de 3, né? Ele é um jogador que ontem, por exemplo, ajudou o Jorginho na questão de armação, ele ajuda na marcação, ele é um jogador de combate, então, assim, ele sabe distribuir a bola, então é um jogador que todo mundo confia nele, né? Então, quando ele vem para o jogo, seja ofensivo, ou seja, nessa parte que ontem eu acho que foi muito melhor do que a ofensiva dele, a parte defensiva, Franca ganha muito com isso, né? O Márcio bem no jogo, inclusive, eu acho que o último quarto, a gente como torcedor, né? A gente comenta aqui, mas a gente também é torcedor. Eu até pensei, não, o meu Elinho vai deixar o Lucão no banco. Aí o Elinho apostou no Márcio e deu certo. O Márcio veio, ficou, se fortaleceu, tanto ofensivo como defensivo, né? Então, o mérito do Elinho ali, que apostou, deixou o Lucão no banco, que eu acho que ele vai vir moendo esse final, porque todo grande jogador não gosta de ficar no banco, né? E ele deve voltar aí para mostrar o jogo dele. Mas foi muito bom, acho que a gente ganhou novamente. A gente estava perdendo o Scala nos últimos jogos da série, tanto no Facisa como nos primeiros jogos com Minas. E o Márcio voltando também. A gente ganhou mais 2 jogadores novamente para essa rotação que vai ser fundamental aí na final. Sim, por falar em final, olha só que curioso, né? Ano passado nós fomos campeões do NBB fazendo 11 jogos de playoff. Só esse ano, para chegar na final, a gente jogou 10. Para você ter uma ideia como que de um ano para o outro mudou muitas coisas. E olha que essa temporada a gente saiu invicto, né, da fase regular, primeira equipe que conseguiu essa façanha. E nos playoffs a gente tem um outro campeonato, né? A gente tem um outro campeonato. E aí chega num ponto que é a questão do desgaste. E essa questão eu queria abordar ela porque ela é essencial agora que Franca está na final. A gente já vai entrar agora no assunto da final e eu queria trazer algumas questões, levantar alguns números para a gente analisar. Ano passado, na temporada passada, né, para ser mais exato, Franca não disputou competições internacionais porque estava fora de todas. Infelizmente, na temporada da pandemia, Franca fez uma equipe mais enfraquecida, que não deu liga, e isso, infelizmente, não permitiu que a equipe avançasse mais, né, e obtesse uma vaga na Champions América. E, basicamente, a gente jogou só Paulista e NBB, porque também Super 8 a gente jogou com um time completamente desconfigurado por causa da Covid. E a gente fez 64 jogos. Foi uma temporada relativamente curta. 64 jogos para uma equipe como Franca, que tinha montado um timaço, é pouco jogo. E a gente ganhou um título, o principal título da temporada, que era o NBB. Nessa temporada, sem considerar os jogos da final, a gente já tem 77 jogos feitos. Então a gente teve aí um acréscimo de 20% de jogos comparado à temporada anterior. E a gente ainda tem que considerar que o Big Three, né, que é o Jorginho, Lucas Dias e Lucas Mariano, jogaram Copa América e janelas de eliminatória pela seleção brasileira. Tá certo que eles não jogaram alguns jogos do Paulista lá no começo, mas entre um e outro, a gente pode falar que esses jogadores todos estão com uma carga de jogos muito acentuada, principalmente comparado à temporada anterior, que a gente jogou praticamente mais de 20% a menos, porque ainda a gente vai jogar a final. Se a gente fazer uma série de 5 jogos com o São Paulo, a gente vai fazer uma temporada regular de NBA, 82 jogos. Quer dizer, é uma temporada muito inchada. Franca vai, se chegar a fazer 5 jogos contra o São Paulo, se a gente pegar aí a tabela e falar assim, quantos jogos possíveis Franca fez? Franca fez praticamente 100% dos jogos que era possível fazer. Então, quer dizer, eu queria discutir um pouco isso, porque a gente percebe, o time está sentindo um pouco esse desgaste. Eu queria tocar em 2 situações, até eu comento muito com um amigo meu, o Thales, não é que Franca esteja mal preparado fisicamente, o Douglas faz um trabalho forte, muito, muito, né, fantástico já há muito tempo,
Franca chegou nesse nível e ainda jogando no nível técnico alto também pela parte física. Mas tem dois fatores aí, são dois desgastes de Franca. É o desgaste físico de tantas partidas. Eu sei que é muito bom em números, mas é praticamente aí, se fosse contra o Unifacisa, eu acredito que foi o dobro de jogos que Franca fez, né, chutando mais ou menos, né? Contra o São Paulo, talvez uns 10, 20 jogos a mais. E você pegar jogadores que teve contusões, que é o caso do Jonathan, contusões que não foram tão assim leves, né? Alguns jogadores sentem, né? E eu vejo, sim, que o time de Franca tem alguns jogadores que estão sentindo, mas não, a gente sabe que em final todo mundo se supera, ninguém vai deixar, né, de querer jogar. Mas além do desgaste físico, tem o staff de você vencer. Para muita gente isso pode ser uma incoerência, mas não é. Você vence, chega um momento que aquilo se torna cansativo, né? Porque você tem a obrigação, entre aspas, de ficar ganhando, né? Aquilo fica te martelando, entendeu? Nossa, estamos com 40 jogos invictos, vem mais um, temos que ganhar. Esse jogo é importante também, se não ganhar, temos que ganhar e manter, entendeu? Então o Franca veio enfrentando a si mesmo, não só os adversários, a si mesmo. Isso gera um staff, né? Gera um staff mental e físico, porque a mente vai afetando o corpo. Então, assim, se você comparar hoje a final contra o São Paulo deve chegar melhor fisicamente do que Franca, porque vem de playoffs menos duros, né? Mas, por outro lado, tem sempre a questão do outro lado. Franca vem em ritmo, né? Franca vem em ritmo e qualquer parada para um time grande pode ser perigoso, né? Mas, inegavelmente, Franca está num staff. Isso é normal. As séries duras não é demérito aqui ao Unifacisa e ao Minas, não. Mas Franca chegou num momento onde sentiu um certo staff, o que é natural. Você acabou de dizer, a gente fez uma temporada praticamente NBA, para aproximadamente 80 jogos. Então, assim, é muita coisa comparado ao que a gente está acostumado a disputar. Até na temporada passada, se não me engano, até o Lucão, ele chegou a dizer que estava cansado, né, no final da temporada. Você imagina nessa, então, né? Então, eu acredito que Franca chega preparado, mas chega desgastado. Sim. Bom, considerando então essa parte que a gente está tocando sobre questão de desgaste físico, questão do que é preciso chegar para ficar com a taça, né, nesse momento, a gente teve a oportunidade de ouvir um antigo ídolo do basquetebol aqui de Franca, que muitos conhecem, afinal é um cara muito vencedor, né, com 2 Olimpíadas no currículo, e vários títulos, tanto por Franca quanto por outras equipes. Por Franca só foi o quê? Brasileiro de 90, Brasileiro de 91, Brasileiro de 97, título pan-americano, título sul-americano. Ganhou quase nada, né, o rapaz? A gente vai escutar aqui a opinião do Fernando Minucci sobre o que ele acha que tem que ter Franca nesse momento. É um prazer estar falando aqui com vocês do Semanário Basquete, pessoal amante do basquetebol. E hoje nós vamos falar sobre o Franca Basquete, o SESI Franca Basquete nas finais do Brasileiro. A equipe que está no mais uma final buscando bicampeonato, né, da Liga Nacional, do Novo Basquete Brasil, do NBB, onde realmente o que vai fazer diferença nesse momento é como toda a equipe está. Todos estão cansados, né? Muitas equipes talvez já passaram até do ponto que a gente fala, mas é importante agora administrar o grupo, como cada atleta está, fazer o revezamento correto, porque nesse final de temporada realmente é difícil administrar a condição física de cada atleta. Como o elenco do SESI Franca Basquete é bem extenso, várias posições, atletas em várias posições, eu tenho certeza que ele tem a vantagem sobre o São Paulo e o Elinho sabe administrar muito bem. E o Douglas
Realmente é um excelente preparador físico. Então, na minha opinião, o que vai fazer a diferença nesse momento é como o Elinho e a sua comissão técnica vai administrar o desgaste dos atletas durante essa temporada. Vamos torcer para que ninguém se machuque, a equipe fique completa e possamos levantar o bicampeonato. Valeu! Muito bem. Dileto, a palavra é sua. Não, o Minucci, inclusive, eu queria fazer um adendo. É difícil falar isso, né? Quem foi o maior jogador que você viu o Franca jogar, né? Para mim, o Minucci tá top 3 e não é forçando a barra, porque eu vi Chuí, eu vi sim nacionais, né? Eu vi Elinho, eu vi Demetrios, eu vi Rogério, acho que todos nós vimos, né? Valtinho, né? O Valtinho criou um marco diferente até depois que jogou em Franca, Márcio Dornelles, que jogou mais de 8, 10 temporadas por Franca. Mas o Minucci, ele tem uma coisa que muitos jogadores de Franca não tiveram, que é o confronto contra todos os níveis de basquetebol da FIBA, né? Como você citou, ele jogou Olimpíada, Pan-Americano, e jogou contra os melhores, em grande nível, né? Quando tinha Oscar. Então, o Oscar fazia 40 pontos, o Minucci fazia 20, quase 30 pontos, com o Oscar fazendo 40 pontos. Isso a gente sabe quem conhece basquete sabe que quando o Oscar joga num time, a bola é só dele. Né? Então, pro Minucci fazer essa questão aí, não é fácil, não. E ele tinha um jogo de perna muito forte, meio europeu, assim, sabe? É uma questão, um movimento lento, mas muito preciso, né? No arremesso. E, para mim, né, não ficando em cima do muro, o melhor jogador de Franca que eu vi jogar. Muito bom, Dileto. E agora, então, vamos encerrando vamos caminhando, né, para o encerramento. Vamos falar, então, dessa final, Franca e São Paulo. Pegando por números, né, que eu sou uma pessoa que adora números, né, afinal eu sou contador também, então isso complica a minha vida. Franca está enfrentando um adversário que eu consideraria quase um espelho do Minas, porque eles tiveram a campanha praticamente igual na primeira fase do NBB, 22 vitórias, 10 derrotas. Em termos de rendimento ofensivo e defensivo, também são muito parecidos. São Paulo joga por uma média de 85 pontos e toma, em média, 79 pontos. Então, tá ali, tá praticamente junto com o Minas. E também muito junto com nós, né? É um ataque que produz também muito. É um ataque muito perigoso. Tem Malcolm Miller, tem Elinho, tem Marquinhos, tem o Ansalone também, Bennett. Então, tem vários jogadores que eles têm aproveitamento bom, né? E o Marquinhos, embora ele esteja fazendo uma temporada de 9,7 pontos de média, ele nesses playoffs, pelo menos contra o Flamengo, mostrou que veio para tudo. Veio com tudo, vem buscando seu 7º título nacional. Dileto, o que você espera? O que você acha que Franca deve fazer? Como você analisa esse adversário? Enfim, queria ouvir um pouco da sua opinião. Cara, antes de qualquer coisa, o favorito, se a gente colocar, é Franca, pela campanha, né, por tudo que fez. Mas o São Paulo chega muito bem, né, bem motivado para ganhar. Eles sabem jogar contra a Franca. Todos os jogos contra a Franca foram muito complicados. Estava vendo hoje, basicamente 8 jogadores, tirando o Chamel, que de vez em quando entra. Nem estou colocando o Chamel aí, mas é praticamente 8 jogadores na rotação. E o Elinho vivendo uma fase até diferente, de muito bom aproveitamento de arremesso, coisa que ele não teve em Franca, né, infelizmente, na época que ele teve aqui. E você disse muito bem do Marquinhos. O Marquinhos é o tipo de jogador igual era o Alex, igual é o Alex, né, porque ainda joga, igual era o Marcelinho, que quando chega nesses momentos querem ganhar tudo, né? São jogadores que querem ganhar, não aceitam nem perder, a verdade é essa. E um diferencial interessante nesse time do São Paulo, que você tocou aí, é o Ansalone, que é um pivô grande, né? Que vai ser dessas séries aí, vai ser o primeiro time, desde a Unifacis até agora, que Franca pega um pivô que joga mais embaixo da cesta, só que é grande.
nós tivemos no Facis o Hubner, só que o Hubner abre muito para chutar, igual o Lucão. Sim. E o Minas não tem pivô grande. O Wesley Castro é um pivô razoavelmente, um bom porte de altura, né? 2,5, 2,6, mas o Ansalone é grande. Então, assim, e é um pivô que a gente costuma chamar pivô FIBA, que sabe jogar embaixo da cesta. Isso pode dificultar um pouco o basquete de Franca ali, nas faltas, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com muita gente. Muita gente. O Malcolm Miller vem crescendo muito, o chute, até os colegas comentando, a diferença dele com o Shaq. O Shaq Johnson é um jogador que tem muito mais recursos que o Malcolm Miller. O Malcolm Miller já é um cara só de chute, né? Ele não é um jogador que sabe cortar, não é um jogador que passa muito bem a bola, né? Mas é um jogador que tem um aproveitamento muito alto, né? Eu espero uma série muito difícil. Você até me perguntou no programa passado quem eu preferiria, o São Paulo ou o Flamengo. Eu falei o São Paulo, mas acho o São Paulo mais forte do que o Flamengo. É um time que sabe jogar contra a gente e a gente espera que Franca consiga encontrar ali as brechas que dá para encontrar. Acho que a consistência dos nossos principais jogadores, do Big Three, o DJ também vindo como uma partida que fez contra o Minas, o Scala sempre joga bem contra o São Paulo, é bom falar isso, o Scala sempre joga bem contra o São Paulo, e quem sabe, né, a gente esperando aqui o Smith vir, né, uma final, o cara pode se motivar, querer ganhar o título, né, e porque todo jogador que vem é importante, e o Jonathan bem fisicamente, né, para marcar os melhores jogadores da equipe de São Paulo. Quem sabe até de requinte aí o Renan vindo, né, do banco e acrescentando também. Sim. O time de São Paulo, como você falou, 8 jogadores ali prontos, né, para fazer rotação. É um time experiente. Ele não tem moleques, eles têm jogadores cascudos. Para você ter uma ideia, o Marquinhos, ele está tentando o 7º título. Ele vai, se ele conseguir, né, essa façanha, ele vai se igualar nada mais nada menos a Fausto Giannichini e Marcelinho Machado como os maiores campeões brasileiros de basquete. E a gente tem uma vantagem contra o São Paulo, que eu acho, né, que é uma vantagem. Tyrone não tá, né, não tá recuperado da lesão. Eu não sei se ele vai conseguir participar desse playoff final, por causa que eu acho que é muito improvável que essa lesão aí cure agora nessa situação, né? Ele está seguindo mais como motivador aí, pelo que a gente anda vendo, né? Colocando lenha na fogueira, que apostaram muito em Flamengo e Franca na final, do que como ele entrar na quadra. Acho muito difícil ele se recuperar dessa contusão. O que eu critico muito do basquetebol aqui no Brasil é que a gente não tem muita informação, né? Por exemplo, Tyrone, eu tentei fazer algumas buscas para ver como é que estava a situação dele, como é que estava a questão de recuperar, ninguém fala. Mas, assim, tudo indica que pela gravidade da lesão e o tempo de recuperação médio, é praticamente carta fora do baralho. E também, se chegar a voltar, ele vai voltar completamente fora de ritmo. Agora, pensa só, esse cara, o Tyrone, junto com essa turma toda, com essa quadrilha do São Paulo aí, que é fortíssima, Franca ia ter problemas muito maiores para resolver, né? A gente está falando de um desgaste físico do Franca, mas Franca, embora esteja desgastado, está com 100% do time à disposição do técnico Elinho, né? E isso eu acho que também faz diferença. Não, com certeza. O Tyrone é um jogador de muito combate, né? Um cara que tira os jogadores da quadra na questão de faltas, né? Ele é muito combativo. Então, assim, seria mais um, né? Para essa gama de jogadores do São Paulo. São Paulo tem muito recurso, né? O que está me surpreendendo no São Paulo neste momento é o grande momento do Elinho, né? O Elinho vem tendo aproveitamentos diferentes do que ele vem tendo na carreira, na questão principalmente de arremesso, de chute, né? Isso se torna perigoso,
né? Porque um armador que chuta sempre é perigoso, né? Ele já é um bom armador passando bola, né? Tendo chute é perigoso. Mas vai ser uma série dura. Eu acho que Franca tem que fazer valer o seu fator casa nessa série, porque se deixar ir para, apesar que a gente não sabe ainda, né? Se vai ser no Morumbi, porque a regra. Sim, a quantidade mínima de assentos é 4.000, mas eu acho que eles vão conseguir, porque Eu também acho que vai. eu acho que eles vão fazer de tudo, nem só para tirar aquele pano que fica atrás de uma das cestas lá e montar uma arquibancada daquelas de ferro, né? Eu acho que o São Paulo vai fazer, não é possível, eles não vão deixar. Eles estão tentando, as informações que a gente tem é que eles não conseguiram ainda, né? Eles até, entre aspas, vamos dizer assim, o jogo sem Franca primeiro é melhor porque dá mais tempo para eles tentarem ver isso daí. Senão, para a final, deve ser em Mogi, né? E se for em Mogi, é um ginásio grande, né? Aí tudo pode acontecer. Facilita para a Franca, né, nesse caso. Bom, eu queria, para encerrar aqui, pegar o seguinte. Semana que vem ainda a gente vai estar conversando a respeito das finais, né? Porque ainda elas vão estar ocorrendo. Mas eu queria, nesse momento, perguntar: você acha que quem tem condições de levar o título e em quantos jogos? Numa aposta muito positiva, Franca 3-1. Mas acho que, pelo desgaste, vai ser uma série de 5 jogos. Quem vencer de 3-0 aí vai ser uma coisa assim surpreendente. Não acredito nisso. Acho que Franca tem a grande chance de Franca é usar o fator casa. Por mais que a gente perdeu para o Unifacis em casa, por mais que a gente perdeu para o Minas em casa, ainda o fator casa para Franca é muito importante. E nessa série eu acredito que vai ser fundamental de novo. Principalmente porque agora, nessas finais, o Pedrocão deve receber lotação quase máxima em todos os jogos. Eu, particularmente, também aposto no Franca. Eu acho que o Franca fica com esse título. Por questão, acho que muito de mando de quadro, eu acho que isso aí vai ser fundamental. E eu acho que vai ser em 5 jogos. Eu vou ficar surpreso se essa série terminar antes. Principalmente por causa que a gente já percebeu como que foi a série contra Minas, né? Então, São Paulo, eu acho que ele tem tanto quanto mais capacidade que o Minas. Então, eu acho que essa final, ela tende a ser de 5 jogos. Mas, vamos ver, né? Que a final é caixinha de surpresa, que ninguém pode sair já atestando tudo, né? Tanto 3-0. para outro, né? Tanto para um como para outro. Sim. Igual eu falei aqui, o favoritismo de Franca pelo que Franca fez na temporada, né? Não é desmerecendo o São Paulo, é porque às vezes muita gente acha que quando alguém fala o favorito é tal, é porque você está desmerecendo o adversário. Não é isso, é a questão da campanha de Franca. A campanha de Franca faz Franca ser na teoria, o favorito da final. Mas o São Paulo tem um time muito forte, repetindo, é um time muito forte, calejado, e com certeza vai ser uma final muito difícil. Sim, o jogo do Morumbi, né, na primeira fase foi um jogo mais pegado, mas em Franca foi 82-69, né? Quer dizer, Franca controlou as ações, teve um bom aproveitamento no jogo. Então, quer dizer, é um jogo que se Franca fazer o que sabe dentro de casa, eu acredito que Franca não vai ter surpresas aqui dentro como teve com o Unifacisa e o próprio Minas, né? Mas tem que fazer o que sabe, né? E com aproveitamento. Que sirva até de exemplo, né? Pode ser um exemplo que Franca teve, um aprendizado para não fazer, para não deixar essa série sair daqui com derrota, né? Mas que também, se sair, não tem nada perdido, né? Eu acho que Franca já mostrou que é um time que pode jogar em qualquer lugar. Inclusive, para os próximos programas, provavelmente a gente vai debater isso, se esse time é o melhor time de Franca da história, né? Porque, sim, inclusive, na minha visão, por tudo que está acontecendo, todos os títulos, o desgaste, esse título do NBB, se vier a acontecer para Franca, vai ser o maior título brasileiro de Franca da história para mim, por tudo que Franca passou. Né? Eu tenho um pouco de dúvida, porque eu tenho um pouco de amor pelo de 99 por tudo que aconteceu lá. Sim,
O de 99 até então é o mais emblemático, né? Por tudo, pelas viradas, arbitragem, né? E tudo mais. Mas eu falo pelo um encaminhamento total até chegar aqui, dá para apostar que é o maior título de Franca, sem contar mundial que pode acontecer, porque a gente não tem mundial ainda, né? Ainda. Vamos ver se, né, em setembro a gente chega lá. Dileto, eu vou estar encerrando por aqui. Gostaria de fazer alguma consideração final. Não, é só isso mesmo. Acho que a gente falou bem aí das semifinais. Também aqui a lembrança do seu Edson, que foi muito importante, né? Acho que a gente perde tantos ídolos, às vezes a gente perde e a gente nem fica sabendo, né? E é importante, eu acho. Teve até um destaque muito grande na mídia, né? Que é muito bom, porque ele merece bastante. Era um cara fantástico. E a série, só esperar o mais difícil, né? A gente torce para que seja fácil, né? Mas a gente sabe que não vai ser. Vai ser uma série bem difícil. Nós dois não esconde, né? A gente é francano, né, Rodolfo? A gente não tem esse negócio. A gente comenta, mas a gente torce para que Franca faça o seu melhor basquete. E se isso acontecer, é difícil de ser batido. Com certeza. Muito bem, gente. Gostaria de, novamente, né, solicitar que vocês nos dêem o feedback para tentarmos melhorar. A gente estava tentando fazer esse vídeo ficar um pouco menor, mas é muito assunto e a gente gosta de falar. Então, a gente vai tentar minimizar essas questões nos próximos semanários. Se tudo der certo, na próxima semana, o semanário número 3 vai ser gravado já trazendo, né, os detalhes dos primeiros jogos dessa série final. Bom, eu me despeço por aqui, agradeço novamente a presença de Dileto Bittencourt Júnior e solicito, por gentileza, que quem não conhece, né, no Instagram e no Facebook, a página Franca BC History, vai lá, confere o conteúdo, é bacana, tem muita coisa interessante. No meu caso, a página Basquete Francano é só no Instagram, então também dê uma conferida lá, eu acho que vale a pena para quem gosta de história. Me despeço por aqui, então, e Dileto, muito obrigado. O final é seu. Um abraço, obrigado novamente, né? E a gente vai, né, posteriormente trazer muito sobre essa parte de história que nós dois gostamos bastante. Mas o momento agora é de final, né? Momento atual, e a gente tem que destacar isso e o pessoal venha com a gente, né? É um conteúdo diferente que a gente está tentando fazer e a gente sempre está chamando quem gostar, que possa ir acompanhar a gente, critique, igual a gente recebeu, eu recebi os feedback, não é Wesley Senna, não. Aí depois eu falei, realmente, não é Wesley Senna, é Wesley Castro. Então a gente é legal, bacana, que venha mais programas. Perfeito, Dileto. Então, um abraço a todos. Até a próxima aí. Um abraço, até mais.